Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Hoje damos prosseguimento ao nosso estudo de Provérbios. Vamos analisar alguns versículos de Provérbios 14 e 15, onde Salomão nos explicita questões importantes para que a gente tenha uma vida melhor sobre a terra. E ele inicia dizendo que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata ou tola com as próprias mãos a derriba. Mas isso cabe também para o homem, só que aqui ele colocou a mulher porque a mulher tem uma sensatez, uma observância, pelo menos era para ter, sobre questões do lar maiores do que os homens. E ele diz que a mulher que tem sabedoria, que a mulher que tem paciência, que a mulher que tem vontade de ter a sua casa edificada e que ela permaneça edificada, ela vai se esforçar para isso. Não vai ser apenas algumas questões divergentes ou alguns acontecimentos que serão capazes de fazê-la desistir, de fazê-la derribar, né? Que nem diz, destruir, derrubar a sua casa. E nem atitudes dela própria irão contribuir para isso, porque a mulher tem que ter sabedoria para edificar, para fortalecer e para manter a sua casa. E essa sabedoria vem de Deus, observando a palavra de Deus, se orientando pelos ensinamentos bíblicos. A mulher adquire a sabedoria que provém do nosso Senhor para manter o seu lar edificado. Claro que tem situações diversas, né? Não estamos aqui delineando questões, mas a gente vê muitas casas destruídas por causa da falta de entendimento, por causa da tolice das mulheres. Os homens também têm a sua parte, com certeza, de colaboração para isso, mas quem tem que se estruturar para manter a sua casa firme, principalmente são as mulheres que têm um entendimento diferente dos homens sobre o seu lar, sobre os filhos, sobre a sua família em geral. E também Salomão diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, aquele que teme a Deus, porque o temor do Senhor é o respeito a Deus. Aquele que respeita a Deus, que respeita os seus ensinamentos, ele vai andar corretamente sobre a terra, para agradar a Deus, porque ele sabe que quando a gente agrada a Deus com o nosso comportamento, com a nossa vida diária, ele se alegra de nós e nos fornece o melhor daquilo que precisamos sobre a terra. E aquele que despreza a Deus, ele não pensa em nada, ele não se preocupa com nada, ele faz o que ele bem entende, anda por caminhos tortuosos, como diz a palavra, e vai receber, né, arcar com as consequências com relação a isso, a falta de entendimento e de temor ao nosso Deus. E aí Salomão também continua, porque ele falava muito em temor. Ele diz que o temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços de morte. Então, quem teme a Deus, quem procura agradar a Deus, quem tem aquele respeito de fazer o que é correto diante dos olhos de Deus, isso é uma fonte de vida. Isso vai trazer muitas coisas boas para a vida, o dia a dia da pessoa, para o seu cotidiano. E a pessoa que não teme ao Senhor, como eu falei, isso vai levá-la à morte. Morte emocional, espiritual, financeira, porque tudo provém do nosso Deus. Então devemos agradá-lo para que a gente tenha vida e vida em abundância. E isso inicia com o nosso temor, que é o nosso respeito ao Deus poderoso da nossa vitória.
Ele diz também que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão da alma. Salomão chama a inveja de podridão dos ossos, perdão, é dos ossos. E isso é uma grande verdade, porque a pessoa que vive em paz, que vive tranquila, que ela se preocupa com a própria vida dela e não com a vida dos outros, essa pessoa, o corpo dela vai reagir da forma com que o emocional, com que a paz de espírito dela estiver vigorando. Então a pessoa que está tranquila, que está em paz, que é serena, o corpo dela vai reagir dessa forma. E a pessoa que vive com inveja, preocupada com as outras pessoas, com a vida dos outros, que quer saber e não se satisfaz, não se alegra porque as outras pessoas adquiriram alguma coisa ou fizeram uma viagem ou tem uma vida dessa forma e ela não tem, fica se preocupando com a vida dos outros, e isso vai trazer doenças para si mesmo, vai trazer angústias, vai trazer depressão, vai trazer doenças físicas, emocionais. Por isso que Salomão chamou a inveja de podridão dos ossos. A pessoa adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, de tanto se preocupar com a vida dos outros e querer ter o que os outros têm, em vez de buscar a Deus para que Deus lhe dê aquilo que ela precisa, que ela merece, que ela quer. Então, é nesse sentido que devemos viver a nossa vida, com paz de espírito e temor a Deus. E Provérbios 16 nos orienta o seguinte, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então tudo que fizermos sobre a terra está sob o olhar do nosso Deus. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Ele vê todos os comportamentos, as reações, as intenções, e analisa tudo, põe numa balança e dá a cada um segundo as suas obras. Então, devemos saber que cada passo que dermos, o Deus poderoso que fez o céu e a terra estará observando. Então, vamos tratar de agradar a Deus para que a nossa vida seja bem-sucedida. E outro versículo importante que Salomão também explicita é: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Então ele quis nos dizer que há casas, há residências, há locais em que são tão simples que possuem apenas um prato de hortaliças, e aquilo é o suficiente, é algo excelente, porque há paz no coração das pessoas, porque há amor, porque há tranquilidade. Então comem aquele prato de hortaliças na simplicidade, mas aquilo lhes basta e ainda ficam felizes e satisfeitos porque estão em harmonia, estão com amor e respeito convivendo um com os outros, e que isso é melhor do que ter um boi cevado, uma festa, grande fartura, num lar ou num ambiente onde existem ódios, onde existem contendas. Então, o simples se torna satisfatório quando há amor, e a abundância, por vezes, de nada vale quando há discórdia, descontentamento, quando há desamor entre as pessoas. Também ele diz que abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são apreensíveis. Então, como Deus observa todo o comportamento do ser humano sobre a terra, tudo que fizermos, Deus está analisando. Para ele é algo desprezível, é algo que ele, repele, é a atitude das pessoas más, que estão sempre maquinando alguma coisa contra os outros, que estão sempre preocupadas com a vida dos outros em vez de cuidar da própria existência.
essas pessoas más que gostam de desavenças, de picuinhas para trazer desgraças sobre a terra, sempre procurando alguma coisa para prejudicar os outros, ou falando dos outros, criticando. Isso Deus abomina. Mas as pessoas que têm palavras boas, palavras sinceras de amor, palavras que edificam ao próximo, isso é muito satisfatório, e para Deus isso alegra o coração do nosso Deus. Então, que possamos sempre ter palavras boas para dizer ao nosso próximo, ter um coração que agrada ao nosso Deus, porque as pessoas de má índole, de mau intentos, digamos assim, Deus não se agrada delas e elas vão receber a devida retaliação pelas suas atitudes, vão arcar com as consequências das suas atitudes sobre a terra. Então, era isso o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Se você entendeu a palavra, diga amém nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com alguém que esteja necessitando aprender um pouco da palavra do nosso Deus, e que Deus abençoe a todos nós sempre.